Canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço que você deixe aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer aquelas apostas esportivas, a sexta-feira vai pegar fogo aí na Série B. Eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande parceira aqui do Futebolaço. O primeiro depósito, eles dobram o valor. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, você ainda ganha R$20 para apostar. Eles estão com a novidade agora do cash out. Antes do jogo terminar, você pode encerrar a aposta para você poder conseguir receber os seus ganhos, ou caso você esteja perdendo a aposta, você pode encerrar antes também para poder perder menos. Bet7k, parceira do Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Bom, galera, eu vou trazer para vocês uma informação do companheiro Jorge Nicola, do canal do Nicola e do blog do Nicola no Yahoo Esporte, a respeito do interesse do Vasco. Vamos até evitar ficar falando Vasco e 777, porque agora é uma coisa só, né? No meia colombiano Juan Quintero, que hoje joga no River Plate, é o camisa 10 do River Plate. Hoje, inclusive, tem estado na reserva. O Galhardo tem colocado ele no banco de reservas. E é um jogador que eu vou dar a informação do Nicola e depois eu vou dar o meu feedback para vocês do que eu acho dessa informação, tá bom? Ó, a 777 o Vasco já tem um primeiro alvo para 2023. Juan Quintero. O colombiano que veste a camisa 10 do River Plate foi inclusive avisado sobre o interesse cruzmaltino e demonstrou intenção em prosseguir com as conversas. O blog apurou que Rodrigo Riepe, agente de Quintero, é aguardado na próxima semana no Rio de Janeiro para conhecer o projeto da 777 para o Vasco. O fato de ser mais reserva do que titular no time do Marcelo Galhardo explica a vontade de Quintero em discutir uma transferência ao Brasil. O jogador da seleção colombiana tem 29 partidas pelo River Plate em 22, sendo apenas 10 como titular e outras 19 na condição de reserva. Apesar disso, ele já soma 5 gols e 5 assistências pelo River Plate na temporada. Vale lembrar que Quintero voltou recentemente do Shenzhen da China, inclusive que, salvo engano, era o mesmo clube do Allan Kardec, e custou relativamente pouco ao River, o que causa a impressão no Vasco de que a compra de seus direitos econômicos pode ser fechada dentro de cifras realistas. Importante, Quintero e Reig, no caso o Reig é o empresário do jogador, já foram avisados que a negociação só terá validade se o Vasco subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o clube é o quarto colocado com um ponto de vantagem em relação ao Londrina, com que ele joga daqui a 3 rodadas. Na verdade, nem 3 rodadas mesmo. Náutico, Cruzeiro, tá certo, perfeito. Então vamos lá. Vou trazer para vocês o currículo do Juan Quintero. Quem é Juan Quintero? Ele é um jogador baixo, tem 1,69 m. Futebol moderno, eu não gosto muito de jogadores com essa estatura muito baixa. Mas ele é um jogador que tem uma carreira bacana, cara. Ele é revelado no Envigado da Colômbia, mesmo clube que revelou aquele menino que a gente pedia toda hora, Jason Guzmán, a gente pedia no Vasco direto. Depois ele vai ao Atlético Nacional. De lá ele é emprestado ao Pescara da Itália e ele é adquirido. De lá ele é vendido ao Porto. O Porto empresta o jogador para o Rennes da França. Aí do Rennes da França ele volta para o Porto. O Porto empresta para o Independente Medellín. Ele volta ao Porto. O Porto empresta ele ao River Plate em 2018. Ele é vendido ao Shenzhen FC da China, clube chinês aí que trazia muitos jogadores importantes, e do Shenzhen agora ele voltou ao River Plate. Ele está emprestado ao River Plate até o final da temporada, beleza? Ele tem 29 anos de idade, um jogador convocado para a seleção da Colômbia e tem aí rodagem no Rennes e no Pescara da Itália e também no Porto, e além de algumas passagens pelo River Plate. Então, um jogador que tem uma carreira ok. O que pega na situação é que ele é um jogador de 29 anos de idade. Não é um jogador veterano, mas também não é um jogador muito jovem. E isso é uma coisa que eu quero muito, e até chamei o Paulo Brax para participar do Futebolaço Podcast,
Vamos ver quando ele vai lá, ele topou participar. Que eu quero entender melhor qual é esse perfil da 777. Porque a gente escuta muito essa questão de vai ser jogador novo, mas eu acredito, cheguei a conversar a respeito disso com o Carlos Brasil, não conversei com o Paulo ainda, não sei qual a ideia, como o Josh Wander deixou bem claro que as funções dentro do Vasco serão compartilhadas e cada pessoa responsável pela sua pasta. Então quem vai responder pelo futebol dentro do Vasco da Gama é o Paulo Brax. Ele mesmo, quando foi feito algumas perguntas, isso aí é com o Paulo, isso aí é com o fulano. Não tem mais essa centralização dentro do Vasco. Então gostaria de ouvir do profissional efetivo da 777 dentro do Vasco, que é o responsável da pasta, a respeito disso. Vai ser só jogador com 22, 23, 24 anos ou não? Existirá essa mescla assim de alguns jogadores com 30, 29, 27 para poder dar esse caldo e dar mais base para esses jogadores mais jovens. Então, enfim, tá dada a informação é do companheiro Jorge Nicola. Beleza? Então logo eu tenho novas informações eu trago para vocês aqui no canal. Então tá dada a informação, tá dado o crédito e dei também um pouco de informação de bastidor e o que eu acho do jogador e também dessa situação. Prefiro ouvir o Paulo Brax para entender um pouco melhor toda essa situação. Beleza? Dito isso, vamos virar a chavinha agora e vamos encerrar a entrevista do nosso lateral Léo Matos, que ele deu ontem no CT Moacir Barbosa, ao qual eu estava presente. Ele vai dizer para vocês agora como tem sido trabalhar com o Jorginho. Jorginho, cara, dispensa comentários, né? Como jogador de futebol e como treinador também. Eu tinha uma curiosidade muito grande de trabalhar com ele, até porque no mundo do futebol todo mundo se conhece, todo mundo se comunica e todas as informações que muito antes dele chegar no Vasco, quando se falava o nome dele era de um treinador e uma pessoa que era muito boa, né? Um excelente treinador também. E tenho certeza que ele vai ajudar a gente nesse processo, né? de chegada à primeira divisão. Como já vem ajudando, a gente fez uma boa partida contra o Grêmio, mas infelizmente não conseguiu a vitória. Bom, para finalizar, barril de pólvora. São Januário vai estar lotado, todos os ingressos vendidos, um clima muito tenso. Logo assim que encerra o jogo do Vasco, começa o jogo entre Tombense e Londrina, que vai ser de suma importância para o Vasco. O Vasco precisa vencer e torcer para o Londrina desesperadamente perder, porque eu não imagino o Vasco ganhando do Cruzeiro na rodada seguinte. E na outra rodada o Londrina joga em casa. Então se ele conseguir aí vencer a Tombense fora de casa e vencer o seu jogo em casa, ele faz 6 pontos. E o Vasco, mesmo vencendo o Náutico em casa, eu não imagino o Vasco ganhando do Cruzeiro no Mineirão. Então um empate do Vasco com essa combinação já colocaria o Londrina na frente do Vasco, vindo a São Januário no outro jogo, jogando por um empate. E aí passar esses 3 jogos, restando 6, e eles ali à frente do Vasco, caso consiga um empate com o Vasco aqui. Pode ser um outro cenário do Vasco, do Londrina perder, o Vasco abrir 4 pontos, na outra rodada o Vasco empata ou perde, eles ganham, volta a 1, 2 pontos, e aí na outra rodada a gente joga em casa, ganha, aí isso vai de 2 para 5 ou de 1 para 4 pontos de novo. A gente tem esses 2 cenários aí, ou até mesmo um empate em São Januário, e aí volta para aquele 1, 2 pontos, dependendo da sequência dessas 2 rodadas. O cenário está muito em aberto. Então sabemos que São Januário contra o Náutico vai ser um barril de pólvora. A torcida vai apoiar no começo, mas se o negócio não estiver indo muito bem, a pressão vai cair. A gente sabe como é que é. Então o Léo Matos foi perguntado como vencer o Náutico em cima de toda essa pressão e o que fazer também caso as coisas não caminhem bem e a torcida comece a pressionar em São Januário. Se ganha do Náutico assim como se ganhou de outras equipes dentro de São Januário, né? Começando com o apoio da nossa torcida, que eu já vi notícias que já esgotou os ingressos. Está sendo fundamental para a gente esse ano, isso aí é inegável. Mas a nossa parte tem que ser feita dentro de campo, até para poder trazer a torcida para dentro do jogo, a gente precisa estar performando bem. Porque pode lotar São Januário, mas se a gente não estiver dando o nosso melhor, a torcida acaba se criando um problema, mas não vai jogar tão junto como nós gostaríamos. Então, assim, iniciou o jogo, a gente tem que colocar desde o primeiro segundo o nosso estilo de jogo, que é tentar sufocar o adversário, como a gente tem feito. Até diversas partidas a gente conseguiu fazer gol rapidamente, que isso já cria
uma atmosfera positiva dentro do jogo. Então é dessa forma que a gente vai para a próxima partida. Tentar iniciar o jogo forte, mostrando a posição física e técnica para poder a gente sair com resultado e, se possível, marcar o gol já no primeiro tempo para poder já criar essa atmosfera positiva para a gente. Muitas vezes acontece de não sair o gol cedo, mas nós estamos preparados, a gente já passou de tudo nesse ano, né? Nós estamos preparados para fazer o gol no último minuto também. Eu estou falando num panorama ideal, né? O melhor dos mundos seria fazer um gol cedo, como vem acontecendo em algumas outras partidas. Mas se caso não conseguir, a gente tem 90 minutos para fazer. Então, o importante é a gente saber que a gente tem que ganhar esse jogo. E é dessa forma que nós vamos trabalhar mentalmente, vamos trabalhar o jogo em si para poder conseguir esses 3 pontos e continuar nessa caminhada positiva. Como eu falei, só depende da gente para a gente estar na Série A no ano que vem. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, na parte da tarde, eu chego com mais informações. Hoje nós teremos também Futebolaço Podcast, episódio número 46. Eu estarei recebendo lá o Vitor Roma, vice-presidente de marketing do Vasco da Gama. Beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui!